Bom dia, meninas, chegando por aqui. Sejam todas bem-vindas. Bom dia. Começando mais uma quinta da fertilidade e hoje começando cedo, primeira live que eu faço pela manhã, então é um pouco diferente, mas tenho certeza que vai ser muito bacana e vai ajudar vocês. Hoje eu recebo aqui o Dr. Wellington Martins, da Clínica Semear Fertilidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que pode ser feito para tornar a reprodução assistida mais humana, né? E aí, mais humana em vários sentidos, né? Então, ele vai contar um pouquinho o conceito da clínica dele e por que que é assim. Então, a minha ideia aqui toda quinta-feira é trazer um médico para falar sobre fertilidade, é apresentar também para vocês clínicas, projetos, iniciativas que tornem o processo da reprodução assistida mais acessível. Então, eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso também. Sejam todas bem-vindas. Deixa eu já aceitar aqui a solicitação do doutor para a gente começar nosso. Bom dia, Anny. Bom dia, doutor Wellington, tudo bem? Tudo ótimo. Eu Então estava tá. te assistindo aqui, eu tenho alguns problemas de saber muito pouco do Instagram, então já achei que eu já tinha pedido, mas faltou clicar duas vezes ali. Agora estamos Não, juntos aí. Muito fica obrigado pelo tranquila. convite. Muito obrigado pelo convite de participar. É muito bom aí poder estar falando um pouco na Quinta da Fertilidade, hoje no horário da manhã, né? Um pouco horário diferente, eu vi que você estava comentando, não é um horário, vamos dizer, mais fácil para a gente arrecadar um grande público, mas como acaba ficando gravado, eu acho que é bem bacana depois, as pessoas vão assistindo, então não vejo muito motivo aí para a gente não aproveitar esse horário da manhã para discutir um pouquinho de reprodução, um assunto tão delicado para as pessoas aqui no nosso país que frequentemente não têm acesso, sofrem aí com esses tipos de restrições, sem falar com todo o restante, né? E gostaria de parabenizar aí por essa iniciativa de trazendo informação para todas as pessoas aí que te seguem, ó, um grande público, e de tentar, com mais informação, permitir que as pessoas façam escolhas conscientes e reduzindo o risco de arrependimentos aí das escolhas, principalmente quando a gente tem a questão envolvida com o tempo, que está até ali no nossa parte, quando a gente deixa a maternidade para mais tarde, que hoje é o padrão. Ninguém mais tem filho com 18 anos, 16, então mudou muito a nossa sociedade. Muito obrigado, viu? E parabéns. Obrigada, imagina. Eu que agradeço a disponibilidade. O doutor Wellington costuma fazer live aos sábados, mas ele abriu uma exceção aí pra gente. E eu também acho que apesar de pode não ter muita gente aqui agora, mas depois com certeza isso vai ser visto por milhares de pessoas. Doutor Wellington, Ótimo. é o Sim. seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como humanizar a reprodução assistida. E eu sei que o conceito de humanização é muito amplo, né? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, para quem está assistindo pode ser outra. Mas eu queria começar já falando da parte realmente de atendimento, sabe? Da forma como essa mulher é acolhida. Então, o que que eu percebo aqui no Mãe aos 40, e aí a gente está falando de um público muito específico, né? Até dentro da reprodução, tudo é um pouquinho mais difícil. Então, o que eu percebo é que muitas vezes um tratamento de reprodução ele é necessário, mas ele não é oferecido da maneira correta, sabe? Ele é simplesmente despejado e aí, às vezes, alguns profissionais não levam em conta que primeiro aquela mulher tem que viver um certo luto daquele filho que não vai acontecer naturalmente, né? Então, passar dessa fase para pensar numa reprodução já é uma fase a mais. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente o que seria um atendimento ideal, enfim, como é que a gente pode falar a verdade sem rodeios, mas também sem também botar os dois pés no peito e já dizer que ela não tem chance, enfim. Como que o senhor vê essa questão? Como que o senhor lida com isso, né? Como quando uma paciente de 40 chega aí? Tá ótimo. Bom, não só de 40, mas de qualquer idade, eu acho que o que falta, talvez, é normalizar o tratamento. O tratamento ele ainda é visto como um pouco de anormal e eu acho que isso que é um problema. E o tratamento é muito normal.
No Brasil, a gente faz muito pouco ainda tratamento. Quando a gente compara com o nível da Austrália e do Japão, se faz 20 vezes mais tratamento por habitante na Austrália e no Japão do que no Brasil. Então, veja que a gente tem muito, muito, muito campo. A gente está fazendo 5% dos tratamentos necessários. Talvez, muito provavelmente, por falta de acesso, 1, e 2, por tabu, pelas pessoas acharem que não é normal. Então, a reprodução assistida, ela é só uma ferramenta. Não quer dizer que fez filho que não vai conseguir engravidar normal. Eu acho que isso não é... A gente tem que perder esse conceito. A fertilização in vitro é uma ferramenta para acelerar o processo de gravidez, em que a gente consegue ganhar tempo. Então pode ser usado só com esse motivo. E 2, existem situações em que a gravidez natural realmente não é possível. Por exemplo, tem 2 mulheres, a trompa não funciona, eu não tenho a quantidade de espermatozoides é muito pequena. Mas uma boa parte das vezes a reprodução assistida é só uma ferramenta para acelerar. E ela é utilizada para evitar o arrependimento. Porque qual que é o problema de não utilizar a ferramenta? Ao você não utilizar a ferramenta, você tem que saber, qual que é a sua chance de engravidar naturalmente. Então essa é a informação muito importante, que tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração, a idade, o tempo tentando, se tem algum fator de infertilidade, qual a frequência sexual, como é que estão as trompas, se tem endometriose ou não. Então quando você leva tudo isso, a gente tem até uma ferramenta, tá? Para calcular a chance da pessoa engravidar. Então, essa é uma informação importante da pessoa ter para tomar a decisão. Qual que é a chance dela engravidar se tentar mais 1 ano? Tá. E baseado nesse número, ela tem que pensar a respeito de utilizar ou não a fertilização in vitro, sabendo vamos dizer, dos lados negativos da fertilização in vitro, que não são muitos, é um tratamento simples. Eu vejo que o pior talvez seja o custo. Tá, então esse é um dos principais problemas. Se não fosse o custo, não vejo assim tantas dificuldades, a gente consegue reduzir bastante o estresse aqui, mas tem locais que acabam exigindo muito tempo, muita dedicação da pessoa também, isso é ruim, é para ser algo mais normal. Tá? Essa é uma coisa que dá para caminhar para ser algo bem tranquilo. Então esse é um ponto, e um outro ponto também é pensar sobre o planejamento familiar completo. Quantos filhos que aquele casal quer ter? Então, pegando o seu, mãe aos 40, tá ótimo. Será que vale a pena engravidar naturalmente? Vamos esforçar muito para isso? Se eu quero ter 3, 4 filhos? Ou será que seria melhor aproveitar os 40 anos para produzir o máximo de embriões? Porque se engravidar uma vez, vai demorar 2 anos para poder engravidar de novo. Aí você vai sair dos 40 para os 42, e aos 42 a chance cai muito. Se você ainda conseguir engravidar aos 42... vai parar com 44 para ter o 3º filho. Aí fica muito difícil de você conseguir chegar. Então, isso, considerando uma ferramenta como algo mais normal, você consegue utilizá-la também pensando no seu planejamento familiar. Como é que você quer que sua família, até onde que ela chegue? É 1 filho só? É uma forma de se pensar. Eu quero 2, eu quero 3. Então, vamos pensar de formas diferentes. E a gente pode utilizar a reprodução assistida aí para atingir esse objetivo, pensando nela estritamente como uma ferramenta. Eu tenho um grande amigo, professor da faculdade de ginecologia, que ele fez fertilização in vitro sem tentar natural, porque a mulher dele tinha 40 anos, ele queria ter mais filhos, ele primeiro congelou para depois fazer fertilização in vitro para ela engravidar. Então veja que não precisa ser infértil, às vezes não precisa ter luto, você simplesmente precisa conhecer a ferramenta, saber as limitações, que são várias, infelizmente. Queria que fosse ótimo que a gente conseguisse fazer todo mundo engravidar de primeira, não é nada disso. Então você tem que saber os lados negativos, saber as vantagens, o que a ferramenta te permite, e com isso você normaliza a reprodução assistida, igual normalizar a pílula. Então, hoje em dia as pessoas usam pílula aí, mas é uma intervenção médica naturalmente para planejar a família. Não quero ter filho agora, quero ter filho mais tarde. Também utilizar a reprodução assistida como uma ferramenta médica disponível para o planejamento familiar e para evitar o arrependimento. Igual se arrepende de ter filho com 18 sem utilizar contracepção, também pode se arrepender de ficar postergando muito, de não utilizar a ferramenta enquanto ainda tem uma boa chance, e de ficar postergando porque não quer utilizar. E aí depois, quando vai utilizar, já ficou mais complicada a situação. Sim, sim. Bem colocado, doutor. Agora, doutor Wellington, quando eu estava pesquisando a clínica, acho que o que mais me chamou a atenção, e até por isso que eu fiz o convite,
foi o fato da Semear ser uma clínica mais acessível. E me parece que os procedimentos aí são mais simplificados. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, simplificado como, né? É menos eficiente, é menos hormônio, onde está a simplificação e se vale para uma mulher de 40 anos, que a gente sabe que, né, já tem a idade como o fator e a idade é irreversível. Então, queria que o senhor explicasse um pouquinho de onde veio essa ideia de simplificar e o que é essa simplificação que acontece aí na Semear. Tá ótimo. Então, por simplificação, a gente pensa em cortar o que é inútil. Tá. Cortar aquilo que às vezes é utilizado de forma desnecessária, mais como uma ferramenta de marketing do que útil. Então, existem coisas que podem ser cortadas, que não reduzem em nada a efetividade do método. Isso em tudo na vida. A gente pode aparar as arestas, tornar o produto mais perfeito. Para mim, mais simples, que chega no mesmo resultado, ele é mais perfeito, tá? Porque eu aprendi isso, eu fiz um pouquinho de engenharia antes de fazer medicina, e eu aprendi que o perfeito era aquilo mais barato e simples que atendesse às necessidades, tá? Quando você vai fazer um monte de coisa que não precisa, você está só jogando fora, você não está fazendo o ideal. Então a gente busca aqui o ideal. O ideal é aquele mínimo de desconforto para paciente, baseado tudo obviamente nos estudos, na ciência, para a gente conseguir o máximo. Então não é uma estimulação mais leve, é uma estimulação que usa medicamentos de forma mais racional e que eu consigo o máximo de estimulação com o mínimo de injeções e consigo fazer fertilização in vitro com o mínimo de ultrassons, com o mínimo de visitas, preocupação e também não sugerindo para os pacientes aquele milhão de exames que são colocados, que serve apenas para a indústria ganhar dinheiro e para utilizar como marketing. Então a gente só introduz dificuldades e custos que realmente valem a pena. Um dos pontos que faz a gente pensar na eficiência, talvez o que fez mais a gente crescer, foi que a gente começou com um programa chamado de múltiplos tratamentos. Então esse programa que a gente desenvolveu em maio de 2018 foi o que mais faz a gente pensar na eficiência. Por quê? Ele tem um custo único para a pessoa fazer múltiplos tratamentos, 6, 12, utilizar o óvulo doado, e ele para no primeiro nascimento. Então a pessoa paga o mesmo valor para fazer se der certo de primeira, ótimo, é o mesmo valor de que se fazer 12 vezes, 12 tratamentos de FIV, e aí gente que tem que buscar como centro, quanto antes a pessoa engravidar e tiver o bebê, melhor para o centro, porque ela vai gerar menos custos para o centro, porque o valor pago é o mesmo. Tá? E é uma forma até de gerar confiança. E com isso, a gente como clínica é muito menos suscetível ao poder de enganação da indústria. Aqui, de marketing, propaganda. Então a gente incorpora aquilo que realmente funciona, porque tudo aquilo que funcionar para a gente vamos dizer assim, é vantajoso que a pessoa vai ter filho primeiro. Então a gente tem maior interesse em aumentar a efetividade dos tratamentos. Eu acredito que a gente seja a clínica com maior taxa de sucesso do Brasil. E, ao mesmo tempo, simplificar tudo aquilo que é exagero, que é desnecessário, para atingir o objetivo com menor gasto e menor perda de tempo do casal. Eu acho que esses são os pontos que a gente acaba abordando. Tá, o senhor falou aí de múltiplos tratamentos. Então, esses, vamos chamar de pacotes que existem. Vocês fazem, por exemplo, de 6 ciclos, de 12 ciclos, é isso? Então, vamos supor, uma mulher de 40 anos chegou aí, você já tem o dado aí de que provavelmente ela não vai engravidar de primeira. E aí, por isso, vocês pensaram em fazer um pacote. Agora, doutor, a ideia de pacote também... O que eu sinto, tá, das leitoras que vêm de clínicas que vendem essa ideia de pacote, que parece que elas vão estimular que os ciclos sejam feitos por mais tempo. E aí o que eu pergunto é o seguinte, você falou que tanto faz se der certo na primeira ou não. Não seria, de repente, mais interessante você ter uma porcentagem, sei lá, o tratamento completo é 20 mil, vamos chutar aqui, é 20 mil, os 12 ciclos ou um ciclo. Mas o que está incluso nesse ciclo e não seria mais eficiente, de repente, ser proporcional? Então, você fez 2 vezes e deu certo, você tem X% daquele valor devolvido. Não seria, de repente, mais interessante? Só pensando como uma paciente aqui, sabe?
Sim, eu acredito que não, tá? Porque existe a possibilidade de fazer um tratamento único. Então, você quer fazer um ciclo, se existe essa possibilidade. Então, tem duas fórmulas, vamos dizer assim. Uma, que a gente absorve a variabilidade. Porque reprodução assistida é muito variável, tá? Todo mês dá um resultado diferente. Você tem, por exemplo, 15% de chance de ter um filho. 15% é bastante, é bom número de acertar um dado. Se acertar um dado ao jogar. Só que você não sabe, às vezes você precisa jogar o dado 10 vezes para acertar o número. Às vezes você acerta o dado de primeira. Como paciente, é mais difícil absorver esse problema, porque você é a única pessoa que vai jogar, aquele custo é só o seu. Como clínica, é mais fácil absorver, porque eu sei que tem pessoas que vão acertar o dado de primeira, e eu sei que tem pessoas que vão demorar a décima para acertar o dado, para Tá. acertar o número. Doutor, E deu com isso a uma. gente Só um absorve a minutinho. média. Reduziu. Seu Claro. áudio ficou bem baixinho agora. Não sei se é só para mim, gente. Avisem aí se para vocês também. Talvez se eu sair e voltar, acho que eu vou fazer isso. É. Vou sair Peraí, e deixa eu voltar. tirar você, eu já te coloco aqui de novo. Aguardando aqui, doutor Wellington. Pronto. Pronto, Acho que o voltou. pessoal está me escutando bem. Pelo menos porque eu vi das mensagens. É, Pode colocar lá, me desculpa, eu já tinha colocado aqui o ponto nosso, tá? E o objetivo no final, porque eu vejo como pior, é a pessoa gastar o recurso e não conseguir ter o filho. Então eu penso que a gente faz contas, tá? A gente estima exatamente qual é a probabilidade da pessoa ter um filho, e eu sempre peço para a pessoa considerar que o ideal é ela ter 90% de chance de ter um filho, com o plano que elas desenvolvem, no mínimo 80%. Caso contrário, é muita chance de dar errado. Se você tiver só 60%, 70% de chance de conseguir um filho, é uma chance muito grande de você investir um recurso e sair sem o filho, sem o recurso, e aí com mais dificuldade de conseguir um filho depois. Então, esse tipo de planejamento, de você se organizar para ter uma grande probabilidade de ter um filho, na verdade, reduz o risco de você, no final, ficar sem nada e mais longe ainda do objetivo. Então, o ideal é mais de 90%, mais de 95% de chance de ter um filho, aí sim você está relativamente bem protegido. Mas quando você entra em 15, 20, 30, 40, 50% de chance, a probabilidade de você se frustrar e ficar com um sonho é muito alta. Eu acho isso muito difícil, tá? E é essa frustração que a gente tinha das pacientes que gastavam recurso e continuava sem o filho e não tinha mais como tratar, que motivou a gente a criar o Múltiplos, que é a ideia de que a pessoa vai entrar e ele encerra no nascimento, não é quando engravida. Então a pessoa tem a tranquilidade também de cursar a gestação, muitas vezes perde a gestação, tem o aborto, tem uma ectópica, que pode voltar a tratar até conseguir o objetivo que é ter um filho. Então é um programa de tranquilidade. Tá? Então essa é a ideia. tá, E tranquilidade é importante para humanizar também, a gente pensa. Deixa a pessoa muito mais tranquila em fazer o tratamento. tá. Agora, doutor, o que para vocês é um sucesso, né, do procedimento? É quando nasce um bebê vivo, é isso? Isso, quando nasce e sobrevive, tá? Então, depois que nasce o bebê, o programa se encerra com o nascimento do bebê, tá? Então, não é gravidez, não, nada disso, tem que seguir até o final. E o programa, ele inclui até o nascimento, então, até o nascimento tá tudo dentro, todas as transferências que precisar, as captações, tá? Então, é uma forma de relaxar o casal, de que a gente também está comprometido com o resultado, porque senão, toda vez que vem o custo da clínica, elas não têm um custo adicional sobre isso. Então, a gente percebe esse comprometimento e aí essa parceria funciona de uma forma bem amiga.
tá? Que ambos estão lutando junto para o mesmo objetivo, mas que muitas vezes não é fácil, muitas vezes é muito difícil, tá, de conseguir. Então, a gente disponibiliza as ferramentas necessárias, todas as possíveis, para que a gente consiga atingir o resultado com o menor sofrimento possível do casal. Às vezes é pouco, às vezes é muito, depende do que, depende principalmente da estratégia utilizada, mas muito também da sorte. Porque 10% você precisa ter sorte para conseguir, tá? Quando você está lutando com uma porcentagem baixa. E dá para conseguir com 10%? Claro que dá. 1 em 10 consegue. O problema é que as outras 9 não conseguem, tá? Então, e aí, bolar essa estratégia toda é algo delicado, mas que precisa ser abordado. Porque senão fica só uma mentira. Tá. Doutor, então nesse pacote já está tudo incluso? O que que não está incluso? Para a gente até já deixar claro aqui, caso alguém tenha interesse de saber. Certo. Então, o que a gente tem? A gente tem 3 programas múltiplos. Tá? A gente tem um que chama de múltiplos total, que dá direito a 48 óvulos doados ou 12 captações. A pessoa pode escolher. Cada captação perde 4 óvulos. Então, começa com 48 óvulos doados, aí tem direito a usar tudo isso, e cada captação que faz perde 4. Se ela fizer 12 captações, acabou. Se ela fizer 6 captações e quiser utilizar óvulos doados, ela tem direito ainda a 24 óvulos doados. Então, é uma combinação... Bastante, né? Sim, é para ter o filho. Não é para não ter. O programa é para ter um filho, é para a pessoa poder se programar a ter um filho. Tá? Então, eventualmente, uma pessoa de 45, 44 anos que fizer 12 vezes com óvulo próprio, muito provavelmente não vai conseguir. Mas ela poderia recorrer dentro do programa sem custo adicional a utilizar óvulos doados. E ela tem direito a utilizar 4 óvulos por ciclo. Até conseguir. Na verdade, a gente abate só os óvulos que fertilizam. Ela tem um limite de 48, a gente abate 4 para cada captação de óvulos próprios que ela faz. Então, por exemplo, eu vou começar, eu tenho 48, mas eu quero tentar com o meu. Tá bom, vou fazer uma vez. Aí fez, não deu certo. Ela tem direito ainda a 44 doados. Vou fazer de novo. Tá bom, continuo. Agora eu tenho 40. Não engravidei. Agora eu quero óvulos doados. Tá bom, a gente pode pegar qualquer número, a gente tenta pegar em torno de 6 por vez. Mas a gente só abate os fertilizados. Então, vamos ver, pegamos 8 óvulos, fertilizaram 5, ela tinha 40, agora ela tem 35. Se ela não engravidar, mesmo com esses óvulos que a gente colocou, a gente tem direito ainda mais 35 óvulos doados. Se ela quiser voltar a tentar com o próprio, ela pode. Ela faz com o próprio de novo, ela gasta mais 4 e assim vai até o limite. Tá? Então, esse é o múltiplos total que dá toda essa facilidade e flexibilidade para a pessoa tentar com o próprio, tentar com o doado, que é muito bom para os casos em que a pessoa tem menos de 20% de chance com óvulo próprio. Tá? Então, que é o caso, por exemplo, da mulher de 40, né? Exatamente isso. Aí eu tenho múltiplos próprios. Múltiplos próprios é bom para quem tem mais de 20% de chance por vez, com os próprios óvulos. Que é um programa que permite 6 captações e todas as transferências. Tá? Até o primeiro nascimento. Então, captei, formei 4 embriões, transferi 2, tem direito a mais 5 captações. Aí essas coisas não têm custo. Então, essa é uma forma boa para quem tem uma boa chance de sucesso com óvulos próprios, porque com até 6 captações e todas as transferências, a chance que o bebê passa aí dos 80%, 90%, que é que eu gosto de oferecer. Tá? E aí eu tenho também o terceiro, que é o múltiplos doados, que é para a pessoa que já quer ir direto para óvulo doado, que dá direito a usar até 24 óvulos doados, que também dá mais de 90% de chance de ter um filho. Tá? Então, esse é um programa que a pessoa já vai direto para doado. Então, eu tenho múltiplos total, que é esse flexível, o múltiplos próprios, que é para a pessoa que tem uma boa chance com o óvulo próprio, mas não quer ficar arriscando, eu acho que faz todo sentido, deixa o risco para a gente e sabe que vai poder tratar. E o múltiplos doado, que a pessoa vai direto para o óvulo doado. O que não está incluído? Tá? Não está incluída a medicação, mas a gente, como disse, é muito racional no uso. Uma estimulação ovariana para óvulos próprios, fazendo uma estimulação com nossos protocolos que gastam mais, sai por R$ 1.500, R$ 1.700. Então, é um gasto, sim, mas a gente é muito racional com o uso da medicação. E com essa estimulação, se a pessoa tiver uma reserva boa, capta 20, 30, 40 óvulos. Tá? Hoje mesmo, acabei de sair de um ciclo, captamos 26 óvulos da paciente de 39 anos.
Então, é um Ah, estilo. boa. Isso é uma coisa boa de perguntar. Vocês devem ter aí esse dado. Qual que é a média que vocês conseguem captar de óvulos de uma mulher de 39, 40 anos? É muito variável. Não é uma resposta que Não só dá para serve para fazer entender. média, porque tem muito e tem pouco. Exatamente. Tem mulher de 40 anos que eu capto 40 óvulos, tem mulher de 40 anos que vai 2 óvulos. Então não dá para a pessoa. É importante fazer um ultrassom para contar folículo para ter essa ideia. Sem esse número, é chutar muito no escuro. Então é uma situação que não vale a pena isso prever o número de óvulos que vai obter pensando só na idade. Tá? Eu Tá. consigo prever a chance de sucesso dependendo do número de óvulos e da idade. Isso é uma outra coisa, isso sim. Mas prever o número de óvulos pela idade é muito variável, então não é uma ferramenta boa de se utilizar, eu acho que não serve, tá? A pessoa vai achar que vai captar tanto, mas pode ser totalmente diferente. Até tem pessoa que já entrou na menopausa com 40 e tem assim, captam 40 óvulos com 40. Então e entre tudo isso você tem todo mundo. Entendi. Tô com uma obra aqui do lado. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão martelando alguma coisa. Espero que não atrapalhe tanto. Agora, doutor, pelo que eu entendi, então, porque o que que eu vejo? Tem muita mulher, por exemplo, que quer partir para uma ovodoação, né, uma ovorecepção, só que costuma ser um tratamento um pouco mais caro. E é claro, aí nem sempre ela coloca na balança que é mais caro que uma FIV, mas nem sempre uma FIV vai dar certo. Ela vai ter que fazer duas, três, e aí vai acabar sendo mais barato no fim das contas. Mas então, pelo que eu estou entendendo, aí eu que escolho se eu vou querer um óvulo doado ou o meu. Então, isso seria mais um ponto positivo? Eu acho que isso é um fator muito importante para a pessoa conseguir um filho, tá? Que é não ter, além do estresse, de ter dificuldade do luto, de não estar conseguindo com os óvulos próprios, a dificuldade financeira em aceitar também utilizar os óvulos doados. Então, quando utilizar óvulos doados se torna uma ferramenta normal, que a gente utiliza com tranquilidade, que realmente tem três grandes vantagens, que é chance de sucesso, depende da idade da mulher, mas pensando na mulher de 40 anos, 39, 38, acima de 38, mas principalmente acima de 40 anos, na chance de sucesso, no risco de aborto e no risco de ter um filho com síndrome de Down. Então, são três vantagens importantes que se tem ao utilizar óvulo doado. Tem a desvantagem, que é não levar a carga genética. Então, isso tem que ficar bem decidido para a mulher. Mas o peso financeiro é uma coisa que faz com que ela não consiga, e isso é uma barreira muito grande, porque é um tratamento mais caro, sim, mas é um tratamento que leva a um resultado, um tratamento com óvulos doados, em geral, a gente assume que dá 50% de chance de sucesso. E frequentemente, um tratamento com mulher com 40 anos, se ela não tiver uma reserva muito boa, vai dar 10%. Tá? Então, é um tratamento que tem uma chance de sucesso muito mais elevada. Sem Tá. falar no risco do aborto, que cai de 30% para 10%. Então, tem vantagens. E isso acaba tranquilizando e acaba se aceitando mais fácil. Você tem o luto de ter que utilizar, de ter que abdicar da carga genética aí pela felicidade de ter um filho, mas depois é tudo igual, porque a felicidade é a mesma. Eu vejo até as receptoras de óvulos mais felizes do que fizeram com óvulo próprio. Não sei se é por superar isso ou por outros motivos, mas é algo muito bom e eu acho que isso realmente facilita a utilização. E é importante para conseguir atingir o objetivo que é ter um filho. Então, nunca é forçado o tratamento com óvulos doados, de forma alguma. A pessoa pode fazer os 12 com óvulo próprio, mesmo que não tiver chance, mas ela tem essa opção, sem custo adicional. E isso é algo que facilita aí bastante conseguir atingir o objetivo que é ter um filho em casa. Uhum. Doutor, a Ludmila, deixa eu pegar algumas perguntas aqui. Tem bastante gente já participando e a gente quer ficar focado aqui no roteiro, né? Mas acho que é importante as pessoas também participarem, senão a gente podia fazer gravado e não ao vivo, né? A Exato. Ludmila Costa está dizendo o seguinte: fiz 5 captações de óvulos. Em nenhum momento fui induzida a tentar com óvulos doados para facilitar. Respeitem a autonomia do casal. Eu acho que realmente tem que ser respeitado, né? Mas eu acho que é uma proposta que tem que ser apresentada, né? Não induzida. Então, você põe todos os prós e contras das duas coisas e quem vai escolher, tem mulher que vai querer passar por 6 FIVs em vez de ir para um óvulo doado, né? Então, tudo vai depender da cabeça
da sua condição psicológica de aguentar todo esse processo, porque tem isso também, além do custo financeiro, tem um custo emocional elevado, né, doutor? Então, se o senhor quiser falar sobre isso. Ótimo. Então, eu acho que sim. Ontem mesmo eu estava conversando com a paciente que queria fazer 10 vezes antes de utilizar o óvulo doado, tá? Ela já fez o nono e estava indo para a 10ª. Ótimo, tem que seguir o seu coração. A gente apresenta o que isso significa, qual que é a chance com 12 óvulos doados, com 8 óvulos doados, porque tem que ter as informações para você decidir, mas tem que decidir sempre com o coração. Tem que fazer aquilo que o coração manda. Mas você precisa das informações para o coração fazer direito, tá? Senão você pode se arrepender se agir impulsivamente sem todas as informações. Então a gente dá as informações e o casal decide aí com o coração, mas baseado nas informações reais. Então isso é muito importante, nunca forçar absolutamente nada, é o casal que decide, e aí o que ele decide, ele não se arrepende, porque ele teve a informação necessária para tomar as decisões, tá? Então eu acho que isso é importante. Quanto ao ponto de vista emocional, a gente tem noção total disso, e a gente se esforça ao máximo para minimizar o desgaste associado ao tratamento, para que permita, que a gente tem muito casal que tentou 10 vezes. Se fosse o desgaste que é promovido aí fora, seria impossível, a pessoa vai morrer. É que não, ela segue tranquila, vem, faz, perde muito pouco tempo, consegue o resultado igual ou muitas vezes melhor do que em vários outros centros e permite que ela faça mais vezes. Então a gente se esforça ao máximo para dar potencial assim da pessoa escolher mesmo. Vou escolher, eu consigo fazer com o meu óvulo, não é difícil. O que às vezes é difícil é a frustração, isso não tem jeito. Não consigo formar óvulo, não consigo formar embrião, tá dando negativo, eu engravidei e perdi, eu quero ir para um caminho que aumente a chance de eu encontrar o meu objetivo, que é utilizando o óvulo doado. Ótimo, essa é a sua decisão do coração, vamos seguir por ela. Minha decisão é eu quero continuar tentando com o meu, para mim é importante. Ótimo, vamos fazer o máximo para te desgastar o mínimo, para que você faça o máximo de vezes possível e atinja o objetivo dessa forma. Ou que pelo menos se sinta tranquila que fez o máximo possível com o seu óvulo e agora eu aceito os óvulos doados. Fiz tudo que eu podia e agora eu posso mudar de estratégia. Então, isso é muito importante, estar com consciência e com o coração tranquilo para a decisão. Doutor, agora me parece que também, claro que tem os perfis, né? Eu acho que uma paciente que procura uma clínica que faz aí 12 ciclos, ela também já vai com a cabeça sabendo que as chances de dar certo na primeira são pequenas, senão ela nem iria te procurar, né? Acho que tem também essa mudança de mentalidade, não tem? Porque aquela que já vai muito com todas as fichas de que na primeira vai dar certo, ela vai se frustrar muito, né? E provavelmente ao oferecer esse pacote ela já se assuste, tipo, 12? Como assim? Eu vou ficar todo esse tempo, né? Como que é isso? Sim. Isso daí, às vezes, então, assim, a gente faz a chance para todo mundo. Ontem mesmo estava com uma paciente que tinha 70% de chance de sucesso no primeiro tratamento. Não com a primeira transferência, mas que ela tinha uma boa reserva ovariana e 29 anos. Então, opa, 70% de chance, que é a chance média de mulheres de menos de 30 anos com uma captação, não com uma transferência, tá? Mas com todos os embriões formados do primeiro ciclo. E aí, para ela, obviamente, que não faz muito sentido. Com 6 vezes, ela já tinha mais de 99% de chance de ter um filho. Então, para esse caso, não fazia muito sentido você pensar num programa, eram múltiplos próprios que fazia sentido, ou tentar no plano individual, porque ela teria uma chance grande. Então, tudo isso tem que ser individualizado. E quando a gente fala para o casal, não, a gente tem esse programa que te permite fazer até, porque não é para fazer 12. Ninguém quer que faça 12. O paciente não quer, a gente também não, a gente acaba apaixonando pela paciente que faz 10, 12, porque ela fica aqui um tempão com a gente, cria um vínculo, é muito gostoso, sabe, a pessoa que fica. Temos que falar que sente até saudade depois, quando já teve o filho e deixa de vir na clínica, porque a gente tenta um ambiente muito agradável, tá? A gente tenta fazer um ambiente realmente familiar aqui na CMR, que eu acho que isso é importante também da humanização, ser uma coisa que a pessoa se sinta bem, se sinta em casa aqui. E com isso, a gente tenta mostrar que não é que eu estou querendo que ela faça 12, que as pessoas às vezes vêm com essa ideia. Não, não é isso. É só para você não ter que pensar que está acabando e que se você não engravidar, tirar esse estresse da sua cabeça. É um programa de 2, 3 vezes. Você faz a primeira, não deu certo, já começa a estressar. Nossa, só tem mais 2. Tá? E aí, a ideia é tranquilidade. Eu vou conseguir ter um filho, eu posso tentar bastante vezes, vamos fazer da melhor forma possível.
Vamos fazer tranquilos. E também permite que a gente tem pessoas que têm particularidades que a gente não consegue prever. Tá? Então, existem algumas particularidades que são imprevisíveis e que a gente consegue, depois do primeiro, segundo ciclo, acertar o tratamento de forma a ter mais efetividade. Porque eu já conheço a pessoa, já conheço que ela responde de uma forma diferente do esperado em alguns aspectos e eu consigo contornar isso. Então, também é bom esse ponto de poder estar tratando a paciente mais vezes, aquelas que não seguem a média, aquelas que destoam e a gente não consegue prever qual que seria essa variabilidade. Uhum. Agora, doutor, fiz uma, sei lá, fiz duas, não deu certo. Vocês, como que vocês fazem para analisar? Tem alguma mudança de protocolo de uma para outra, ou mudança de estimulação? Vamos usar mais hormônio, ou vamos tirar isso, vamos colocar aquilo? Muda o procedimento? Porque eu vejo que assim também, de repente, né, é só uma questão de realmente ver dosagem, de avaliar de novo e de poder mudar para ter um sucesso da próxima, né? Ou não, é sempre a mesma que vai ser tentada até ela conseguir. O mais importante, tem pessoas que atribuem, isso é uma discussão bem difícil de entender, inclusive, e que é difícil de ser assimilado, que é confundir a coincidência com a efetividade de uma intervenção. Então, muitas vezes as pessoas mudam e dá certo. Mas não foi porque mudou. Foi porque a pessoa insistiu. É a mesma coisa de soprar o dado e jogar e você acertar. Aí você vai começar a achar que você acertou o dado que você soprou. Sendo que, na verdade, você tinha a mesma chance soprando ou não. E aí você sopra de novo para o outro lado e não dá certo. Você fala, não, mas para mim soprar deu certo, eu recomendo para todo mundo soprar. E você começa a fazer coisas desnecessárias por crenças. Tá? E com isso, eventualmente, você pode levar desgaste desnecessário, gasto à toa, e na grande maioria das vezes eu vejo que as mudanças são essas. Isso é um ponto. O segundo é eu realmente identificar se a pessoa respondeu em algum aspecto do tratamento de forma diferente do esperado, e a gente tem ferramentas para modificar, para aprimorar isso. Então, uma pessoa que demora mais tempo para soltar o óvulo, e eu posso aumentar esse intervalo. Alguma medicação que a pessoa não respondeu de forma adequada, a gente pode modificar. Mas a maioria das vezes que dá negativo, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com erros. Tem a ver com o azar, com a sorte. E aí é probabilidade que existe. Então, a gente coloca um embrião dentro do útero e dele resultar um bebê. E essa probabilidade não muda muito dependendo do que a gente faz. Obviamente, eu posso pegar uma pessoa que fica com um útero muito estranho, um endométrio muito fino, situações diferentes, e isso tudo tem algumas abordagens que podem ser tomadas, mas é muito individualizado para onde a gente percebe que existe um problema. Porém, muitas das vezes, não há nenhum problema identificado e foi só uma falta de sorte. E a insistência, que é igual você jogar um dado e não acertar. Então você tem 15% de chance por vez. Você joga o dado e não acerta. Você vai achar que o dado tem problema? Se você jogar diferente, você vai ter mais chance? Não, você tem que continuar jogando, desgastando o mínimo possível, porque isso sim vai fazer você conseguir acertar. Se você puder jogar mais vezes. Joga uma vez, você tem uma chance. Se puder jogar 10 vezes, você tem outra chance. Agora, se você entender que o dado está com defeito, que ele não tem o número 3... E você pode fazer o número 3, pegar um outro dado, aí sim. Mas é importante a gente identificar. Algumas vezes a gente tem esse problema de fato, muitas vezes a gente não tem. E, infelizmente, é questão do que o ser humano não é tão fértil assim. Não é, por exemplo, não é tão fértil quanto um rato. O rato, você foi para copular, 95% fica... O ser humano não é. O ser humano, uma mulher jovem, de 20 anos, se tiver relação sexual o mês inteiro com um homem fértil, ela tem 25% de chance de ficar grávida. Pouco. O ser humano é pouco fértil por definição. E aí você não vai procurar, olha, não faz assim não, então não tem relação sexual desse jeito. Para as outras 3 que não engravidaram, de cada 4 não engravida. Fala, não faz assim não, faz diferente. Não precisa, faz mais um mês, da mesma forma, só tinha 25%, era esperado que não engravidasse. Aí você faz de novo outro mês, mais 25% engravida. Mas vai ter 60% do total ali que não engravida nem com 2. E também você não vai falar para fazer relação sexual diferente. Fazer de pé, deitado, com a perna para cima, não. É só continuar, e aí com isso, se você repete insistentemente da mesma forma por 12 meses, você consegue 90% das pessoas com bebê.
Uhum. E é Doutor, difícil entender aproveitando isso. aí que o senhor está engajado aí na probabilidade, é, é uma dúvida até minha, tá? Porque às vezes eu entro em alguns sites, eu vejo algumas clínicas falarem de uma taxa de sucesso super alta, assim, acima de 50, 60, 70%. Mas aí quando você vai ver os estudos e vai ver, né, as pesquisas, você vê que tá ali numa média de 25, 30% a chance de resultado de uma FIV, né? Mais ou menos isso, se pegar dados dos Estados Unidos, tal. Agora, o que que o senhor falou para mim, se não tiver uma taxa de 80, 90% não é bom. Como que vocês avaliam essa taxa de sucesso aí na clínica? Qual que é a taxa de vocês e a partir do que ela é vista, né? Porque às vezes é vista depois de vários ciclos aí junta, mas aquele dado não é real. Como que é isso aí na CMEAR? Bom, então vamos lá. Um ponto que você colocou realmente é essa propaganda enganosa. Tá? O que a gente tem aqui nos Estados Unidos, a taxa de sucesso por fertilização in vitro, por ciclo, considerando todos os nascimentos vivos de um ano, dividido por todos os ciclos de FIV que foram feitos, dá 23%. Na Europa dá 19%. Na Austrália dá 17%. Então, de todos os ciclos de FIV feitos na Austrália, 17% resulta no bebê. Ou seja, é importante, são 5 ciclos e meio de fertilização in vitro para cada bebê. Aqui, então, o melhor resultado que os Estados Unidos já teve foi há 10 anos atrás, quando fazia menos intervenção. Então, veja que essas intervenções todas, e isso é uma coisa que está sendo muito colocada hoje, que esse aumento nas intervenções propostas estão reduzindo a chance de ter um filho por ciclo de FIV. Tá? Então, eu posso nomear várias, mas não vou colocar isso não. Mas as intervenções feitas, elas reduzem ao invés de aumentar a chance de ter um filho, que saiu dos Estados Unidos, que conseguia 30% dos ciclos de FIV chegar no bebê, hoje em dia, 23, 22% de chance de ter um filho por ciclo de FIV. Então, isso é o real. Isso é o dado do país inteiro. Europa, 900 mil ciclos de FIV, 170 mil bebês, é menos de 20% por ano, tá? Com os recursos de lá, que são melhores que o daqui, com os recursos dos Estados Unidos. Lá o ciclo de FIV custa 15 mil dólares, 11 a 15 mil dólares em média. Tá? E consegue 23% de chance de sucesso, com 11 a 15 mil dólares de média de tratamento. Então, essa é a realidade. Tá? O No que a Brasil gente também está faz nessa casa aí de no 20%? Brasil, isso para menos, talvez. Tá? Porque tem muita clínica muito ruim no Brasil. Então, assim, a gente tem isso, a gente sabe que o nosso é um pouco melhor que isso, mas isso diz. Aí eu posso te falar, olha, não, a minha taxa por transferência é X. A minha taxa por transferência na CMA passou de 50% em todos os últimos 8 meses, tá? Que a gente está tratando. Então, ok, uma taxa boa de teste positivo por transferência, mas não quer dizer de bebê. O importante é o bebê em casa por FIV. Tá? Isso a gente acha que a gente consegue ficar num nível muito bom, mas veja, se os Estados Unidos conseguem 23%, gastando de 11 a 15 mil dólares, não dá para pensar em ficar muito melhor que isso de forma alguma. No Japão, eles não usam ovo doado, lá é 12% de sucesso. É mais de 8 ciclos de FIV para cada bebê. Tá. Tá? Então, essa é a realidade cruel, quando você pega todos os números. O resto, então vai achar que a gente no Brasil vai fazer de uma forma mais refinada do que no Japão, nos Estados Unidos, na Europa? Não. Tá? Com muito menos recursos, esforçando ao máximo, eu consigo entregar muito bons resultados, mas a ideia do FIV 80% está comprando uma mentira. Eventualmente, aí como é que a gente faz para calcular? A gente calcula a chance de ter um filho por FIV pelos 2 fatores mais importantes, tá? Que é a idade da mulher e a reserva ovariana. Então, a mulher de 25 anos que capta 40 óvulos, a chance dela precisar de uma outra FIV é mínima. Mas a mulher de 42 anos que vai captar 3 óvulos, a chance de sucesso é muito pequena, 5% talvez. Tá? Sim. Então, é isso que a gente faz para calcular. E daí eu consigo, com base na chance individual de um ciclo pensando na idade da mulher e na reserva ovariana, calcular qual que seria a chance cumulativa com vários ciclos e também se ela combinasse, por exemplo, 8 vezes com óvulo próprio mais 16 óvulos doados, por exemplo. Qual que é a chance total? Ó, essa sua estratégia vai te render X% de chance de ter um filho. Tá. Tá? Vamos contar de 80, vamos contar de 90.
para ter pouca chance de se arrepender. Tá? Então, porque se você fizer com mais de 48 óvulos doados, que é o limite, você tem mais de 99% de chance de ter um filho. Tá? Então, vamos dizer, esse seria o máximo para se ter, não precisa mais que isso. É muito improvável que vá usar tudo isso de óvulo, não usa. Tá? Metade engravida a cada 6, tá? Que acaba utilizando. Então, E isso que eu ia perguntar, se óvulo chega a dourado, usar muito isso ou não. Tá. mais ou menos cada 6 óvulos, metade, cada kit de óvulo que vai, metade consegue sucesso. Mas você pode estar no grupo mais azarado, que não vai no primeiro, perde no par ou ímpar uma vez, perde no par ou ímpar de novo, perde no par ou ímpar terceira vez. Não quer dizer que você não sabe jogar o par ou ímpar, mas que você não teve sorte. Então é um tratamento que infelizmente depende da sorte. Uhum. E não é fácil aceitar Tá. isso. Tá, isso, eu acho que é isso que é importante de esclarecer, porque às vezes elas vêm me falando nomes de clínica e falam, nossa, mas lá eles falaram pra mim que a chance de sucesso é 80%, que não sei o quê. E aí claro, eu não sou médica, eu não, né? Eu só falo assim, olha, vê direitinho e pergunta se em quantos ciclos que eles conseguem ter um bebê realmente nascido bem, vivo, saudável e tal. Porque acho que é isso, né? Você não tem que ver o quanto resultou nem em gravidez, porque aquela gravidez ela pode se perder, né? Então, acho que é importante. Agora, Muitas doutor, vezes você a falou que clínica o medicamento não está incluso, né? Os medicamentos não estão inclusos. E no caso, por exemplo, se a mulher tiver bons embriões para congelar, o valor desse congelamento está incluso ou não? No Múltiplos, todos os congelamentos estão incluídos. No nosso Tá. programa simples, também está. Até 5 palhetas, que dá para guardar 10 embriões. Se a pessoa tiver guardar mais que isso, tem um custo bem reduzido. É só o valor do custo do material que a gente utiliza para congelar. Tá? Então, Uhum. então está incluído. No múltiplo, se você formar 60 embriões, vamos dizer, impossível, mas 40, 30 embriões, vai. Você fez um ciclo, formou 30 embriões. Então, o congelamento dos 30 embriões está incluído. Todas as transferências dele também. Tá? Até o Uhum. primeiro nascimento. Tá. Nasceu. E tem mudança no uso de medicação, doutor? Por exemplo, para uma mulher de 30 anos e uma mulher de 40 ou não? O protocolo é o mesmo para todas? Não. O protocolo, ele é. Um ponto é: o mesmo protocolo serve para todo mundo? Serve. Serve sim. Isso já tem essa ideia de que precisa individualizar, mas já foi recentemente comprovado que a mesma estimulação serve para todo mundo, consegue a mesma chance de sucesso. Tá? E a gente pode utilizar. O que a gente consegue fazer é, se a reserva ovariana for mais baixa, eu consigo o mesmo resultado gastando menos. E aí isso eu acho sensato. Então, quanto pior é a reserva ovariana, menos eu preciso gastar para atingir o mesmo resultado em número de óvulos. Então, eu posso gastar, a reserva é muito alta, gastar R$ 1.600, mas eu sei que eu consigo atingir. Se eu pegar uma pessoa com baixa reserva ovariana e gastar 1.600, provavelmente eu vou ter o mesmo resultado que gastando 300. Muito Ah, é? provavelmente. É. Então, esse que é a individualização. Eu não desperdiçar o dinheiro da pessoa para permitir que ela faça mais vezes. Então, se você quiser, eu quero gastar 1.600, quero gastar 1.700, se você quiser gastar 15 mil com estimulação, a gente prescreve uma estimulação de 15 mil. Mas a nossa função como médico é te orientar, olha, você pode escolher a estimulação que quiser, mas eu te dou ferramentas para escolher aquela que gastando menos você vai ter o melhor resultado. Entendi. Porque o custo é uma limitação. Então, não é a gente que define o protocolo, tá? A gente tem a nossa sugestão. Ah, não, eu quero fazer o protocolo X que eu li. Ótimo, pode utilizar. É o seu dinheiro, é você que vai investir na medicação. Se você quiser a minha opinião como médico experiente, que trabalha na área, que me esforço para isso, eu te dou. Essa aqui, você vai gastar muito menos e vai atingir o mesmo resultado. Tá? Mas a decisão, assim como de utilizar o óvulo próprio e o óvulo doado, é do casal. É eles que podem escolher, mas a gente sabe muito bem o que funciona, porque a gente tem esse objetivo também, e é nosso objetivo fazer com que o casal consiga fazer muitas vezes. Se ele gasta muito dinheiro com medicação, ele não consegue fazer muitas vezes. Tá? Então vai acabar Tá, reduzindo a chance de ter um filho. tá. Deixa eu pegar umas perguntinhas aqui da galera que está participando. A Ju Vieira está falando assim: a biópsia do embrião é indicada para as mulheres com 39 anos? Esse custo seria adicional? Sim. Então vamos lá. O custo da biópsia ele é adicional. É indicado? Não. Não existe indicação para biópsia formal para nenhum caso. Tá? Então, a biópsia, a análise genética do embrião é algo que existe, que tem vantagens e desvantagens. E isso o casal que escolhe.
Tá? Não existe nenhuma indicação para nenhum cenário. Ele é, inclusive, colocado como vermelho pelo único órgão oficial do mundo de regulação de reprodução assistida, que é o órgão de regulatório do Reino Unido. Coloca a biópsia como algo vermelho, que não tem comprovação da efetividade nem da segurança. Não se sabe se aumenta ou reduz uma malformação. O que a gente sabe que é para mulheres com mais de 40 anos, provavelmente reduz síndrome de Down e provavelmente reduz aborto. Mas também reduz a chance de ter um filho. E estima-se que reduz em 25% a chance de ter um filho. Tá? Então, ao se fazer a biópsia, porque você acaba jogando fora embriões que resultariam em bebê, e eventualmente a própria análise pode também minimizar um pouquinho a chance de ter um filho. Então, você tem uma redução na chance de ter um filho a fazer biópsia e um aumento no custo ao se fazer a biópsia. A gente aqui faz de tudo para ter o custo mais baixo possível da biópsia, a gente briga com todos os fabricantes, porque a gente sabe que gastar mais faz a pessoa não conseguir ter um filho. Então a gente se esforça para isso, mas não tem jeito, aumenta o custo. O laboratório cobra mais, a agulha que se utiliza para fazer biópsia tem um custo altíssimo, então todo o material custa muito caro, não tem jeito de você incluir isso sem aumentar o custo. Então aumenta o custo e reduz a chance de ter um filho. É muito grave, são pontos negativos muito importantes. Tá? Não reduz malformação, comprovadamente. E para menos de 35 anos, comprovadamente não reduz nenhum, não tem nenhum benefício. Zero. Totalmente já definido que não tem biópsia de rotina. Aí você tem outra situação que não tem nada a ver com isso, que é um casal que tem uma doença genética pré-conhecida e quer evitar a transmissão dessa doença para o filho. Isso é uma outra situação. Não tem a ver com a biópsia por idade, que não... porque a biópsia, às vezes, a pessoa também tem essa ideia que detecta qualquer doença. Não, não detecta. Detecta só alteração no número de cromossomos, nenhuma doença a mais. Então, é só Down, Turner, Edwards, Fatal. E, se pré-especificado, se tiver uma doença pré-conhecida, você pode tentar identificar aquela específica, única doença que você pediu no embrião. Não pega tudo, não reduz autismo, não reduz malformação. A ideia que se vende é que você faz biópsia para ter um filho saudável. Isso é totalmente mentira. Tem até dúvida se não aumenta a malformação. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem, um conceito inadequado sobre ele, mas que o único órgão regulatório fala, é vermelho ainda, gente. Não fica usando isso à toa. Não tem comprovação da efetividade nem da segurança. Tá, mas aí que uma outra coisa também, né? Porque é justamente isso, o medo de ter uma criança com síndrome e as mais comuns, claro, são essas que você falou, né? Edwards, Down, Fatal e tal. E que são as mais comuns de ter aos 40 anos. Mas na biópsia, ele detectaria isso, não? Ele detecta, mas ele tem uma margem de erro de 4%. Então, é possível ter um filho com síndrome de Down mesmo fazendo biópsia. Sim, é possível, mas você reduz a chance, não é? Se a pessoa quiser fazer. Vamos dizer, claro, aos 40 anos, o risco de ter um filho com síndrome de Down é 1%. Sim, sim, É 99% de não ter. sim. É 99%. Então, você reduz esse 1%, sim. Mas, ao mesmo tempo, você também reduz a sua chance de ter um filho. E aí é você que tem que escolher o que você vai se arrepender menos. Você pode se arrepender mais de fazer a biópsia, reduzir a chance de ter um filho e não conseguir ter um filho com seus óvulos, porque o tempo é crucial. Se você faz biópsia e reduz a chance, pode ser que seja aquela última chance de ter um filho e você não consegue e tem que recorrer ao óvulo doado. Ou você pode se arrepender mais se você engravidar com seus óvulos e ter o azar de cair no 1% que vai ter um filho com síndrome de Down. Então essa é uma decisão do casal, não é uma decisão do médico. Mas para o casal poder decidir, ele precisa saber exatamente quais são as vantagens e desvantagens. E é isso que uma consulta bem feita. E a gente tem que esclarecer isso que eu ia falar agora, exatamente. Porque colocar tudo isso numa consulta, e eu tô perguntando muito isso porque são coisas que chegam aqui. Então, com 40 anos, elas ficam desesperadas. É como se elas fossem ter um bebê com síndrome de qualquer jeito. Eu já fiz até uma live aqui sobre isso com o Dr. Renato Tomioka e ele falou justamente que é 1% das mulheres e tal. Então, assim, é pouco, mas ainda tem aquelas que vão querer a biópsia porque ela quer reduzir ainda mais, né? Então, tudo isso tem que ser dito. Exatamente. Então, você tem que colocar as vantagens e desvantagens, como tudo. Como usar óvulo doado, óvulo próprio, fazer biópsia, não fazer biópsia, transferir um ou transferir 2 embriões. Você tem que saber as vantagens. Tudo isso tem vantagem e desvantagem. Tá? E a decisão é do casal. Não tem como ser do médico. Tá? Não tem. Bom, a Nalva tá falando, tem muita pergunta, vou pegar algumas aqui, tá? 40 anos, antimileriano.
Eu posso te mandar as respostas e aí te postar nos grupos para ficar, tá? Se você quiser juntar todas as perguntas depois e mandar, que aí eu mando essas respostas aí, por escrito. As perguntas elas vão embora, depois eu não consigo ver. Acho que é mais fácil se você tem uma pergunta importante que não foi respondida, você mandar um direct lá para o Semear, acho que pode ser assim também, né? Que Pode ser aí o assim doutor também. te responde. Isso, Ó, a depois eu Nalva tá vou perguntando o mandar. seguinte: 40 anos, antimileriano 0,40. Tenho 44, menstruação vem normal. Tenho 44, o quê? Menstruação vem normal. É possível? Acho que tem uma confusão, né, doutor, de menstruar e ovular, né? Não é porque você tá menstruando todo mês que você tá ovulando também, né? Um antimileriano 0,40 é muito baixo, né, doutor? Não é muito baixo, sinal que ovula todo mês. Então, isso também é um outro erro de Tá. conceito. Baixa reserva ovariana reduz em zero a chance de ter um filho naturalmente. Quem tem baixa reserva tem a mesma chance que quem tem reserva alta de engravidar naturalmente. Na verdade, até engravida mais, porque os ciclos ficam mais curtos. Então, se mostrou já, isso está bem comprovado, que baixa reserva não é um fator de redução da fertilidade natural. Baixa reserva é algo que complica a chance de sucesso na FIV, na Porque fertilização você in precisa vitro. ter muitos óvulos para chegar em um, né? Porque naturalmente você só ovula de um. Então, tanto faz, você tem baixa reserva, alta reserva, você vai ovular um do mesmo jeito, você vai conseguir só um óvulo da mesma forma. Mas se eu conseguir 40 óvulos, a chance de sucesso é muito maior do que se eu conseguir 2 óvulos. Então, eu vou aproveitar e vou até utilizar aqui, ó, minha calculadora. E vou fazer o cálculo para ela. Tá baseado aí, qual que seria a chance de sucesso com uma fertilização in vitro, considerando a idade de 40 e o MH de 0,4. É isso, né, que foi colocado? Isso. Depois a gente pode até fazer com a idade de 44 para mostrar a diferença, tá? Então, por exemplo, com a MH de 0,4 e com a idade de 40, a chance de sucesso é de 7%. 7, não 70, 7. Naturalmente. Não, isso com um ciclo de fertilização in vitro. Tá. Então, 40 anos, o MH de 0,4, eu espero ter 2 óvulos maduros e a chance de sucesso é de 7%. Se for a idade de 44, a chance cai para 1%. O AMH de 0,4. Agora vamos fazer diferente. Paciente que veio 29 anos e eu conto, por exemplo, 30 folículos antrais, que é uma quantidade de folículos normal de se ter jovem. 77% de chance de ter um filho. Então veja que é muito diferente dependendo aí da idade e da reserva ovariana. Então são fatores que precisam ser colocados para a tomada de decisão. E isso é individualizado, isso é na consulta. E por isso que a gente tem até a ferramenta aqui que facilita fazer essas contas, porque senão fica um pouco complicado. Então a gente consegue fazer rapidamente aí, baseado na idade e na reserva ovariana da pessoa. Uhum. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. A Eliane Salomão. Percebo que a infertilidade por fator masculino é bem mais complicado de ter sucesso. Estou certa? Porque tem isso ainda, né? Além da sua idade, se o seu marido não estiver bem, né? Ele tá responsável ali por 50% também do material, né? Oi? Então assim, quando o fator masculino identificado normalmente não é um problema. Tá? Na grande maioria das vezes é uma dificuldade natural que não repercute em nada no sucesso da fertilização in vitro. Mas tem um problema de quando é zero e não tem espermatozoide de jeito nenhum. Que aí seria mais ou menos compatível com a mulher que está na menopausa. Às vezes a gente consegue, mas frequentemente não tem. Se não tiver espermatozoide, não tem jeito. Você tenta conseguir com procedimento cirúrgico, tentar obter espermatozoide direto do evidídimo, do testículo, mas às vezes não se consegue, ou os espermatozoides que você consegue de qualidade muito ruim e não resultam no bebê. Tá? Cai muito a chance de ter um filho. E nessa situação, assim como para a mulher que entrou na menopausa, ou que tem lá 44 anos, a chance de ter um filho é baixa, mesmo que tiver muito óvulo. Às vezes, para melhorar a chance de sucesso, para você conseguir atingir o objetivo, tem que se acabar abdicando da carga genética, tá? Para aumentar a chance de sucesso. Então, não é que você vai ficar sem sucesso, mas é que, às vezes, insistir no próprio gameta vai ter esse impacto na chance de sucesso do tratamento. E é o casal que tem que escolher. Eu quero insistir com a minha carga genética, sabendo que isso vai trazer, sim, barreiras para a chance de conseguir atingir o bebê, ou eu aceito usar o material doado,
Tá? Vai ser meu filho da mesma forma, vai dar a mesma alegria, a mesma dor de cabeça, o mesmo trabalho, o mesmo custo. Tá? Doutor, deixa eu só falar. Nossa live vai cair, a gente volta para encerrar, tá? Tá bom.